Neste caso, foi mesmo a força e a determinação de um homem que saiu de uma aldeia muito pequenina na Beira Alta, a aldeia do Baraçal, em Celurico, e baseado numa fórmula farmacêutica, que era aquilo que ele queria ser, construiu tudo isto, porque o Estoril não é só Praia de Tamariz, não é só o casino, não é só os comboios, não é só o desporto, é tudo integrado. Este plano integrado, estratégico, faz-nos pensar se ele seria um gênio ou se seria um louco, não é? Mas o que é facto é que concretizou. Às vezes a pessoa sonha, mas depois fazer. E fazer isto quando? Em 1914 tinha ele 34 anos. E é interessante, gênio louco, e ia perguntar-lhe essa dualidade. No livro tanto elogia Fausto como visionário, criativo, arrojado, mas também como irascível, exigente e controlador. E, portanto, era uma personagem complexa, não é? E assim, eu acho que em todos nós, em especial nas personagens públicas, há três dimensões, não é? Como sabemos, a dimensão pública, que é visível em tudo o que ele escreveu, em tudo o que ele deixou nos discursos da Assembleia da República ou nas atas da Câmara, fez inúmeros discursos, inúmeros. Depois há a dimensão privada, que é o que nós sabemos pela história chamada Runs in the Family, que corre na família e nas pessoas que o conheceram e que vão contando episódios da vida dele privada, os netos, os bisnetos, quem esteve ali em convívio com ele. E depois há aquela dimensão que eu tento um bocadinho romantizar lá, digamos, que é a dimensão secreta. Nenhum de nós tem acesso à dimensão secreta, não é? Nem dele, nem das pessoas que ainda estão vivas. Portanto, isso é mais difícil e quando estamos a fazer uma biografia romanceada temos que ter bem ciente que temos estas três dimensões. E isto dá um bocadinho de proximidade à personagem, ao Fausto Figueiredo, e dá um bocadinho de margem para pormos chantilly neste bolo, ok? Portanto, eu não estava lá, não o conhecia, eu tenho que humanizá-lo. O livro está cheio de histórias muito bem contadas e pormenores, e por isso lhe pergunto uma curiosidade sempre que tenho, que é um livro desta dimensão, quanto tempo demorou a construí-lo? 3 a 4 anos. 3 a 4 anos, ok. É verdade, porque a tal dimensão pública demora tempo, as torres do tombo, os arquivos. Depois era muito de época deitar as cartas todas para o fogo para que não revisitássemos o passado. Acontecia assim, aconteceu em vários romances que eu escrevi e por isso dá mais trabalho, está a ver? Mas para fazermos uma coisa com rigor, para não dizerem isto é tudo uma ficção. Não, não é tudo uma ficção. A montagem dos diálogos e essa dimensão mais secreta é a forma de eu tornar o Fausto Figueiredo carne e osso, com uma alma, com o espírito, com defeitos, com qualidades, como estava a dizer Germano. Ele era irrascível, tinha péssimo feitio, gritava com todos, com as filhas, desvanecia-se de amor por elas e mimava-as de tal forma quando foram operadas à apendicite. Uma tinha apendicite, as outras 3 foram operadas na cozinha da casa deles, no Pinhal Manso, que é brutal, com medo que elas apanhassem uma infecção no hospital, resolveu montar o hospital em casa. Isto hoje dava processo, não é? Dava processo. Mas pronto, para verem uma dimensão. Portanto, as pessoas não são génios ou são loucos, claro, e têm qualidades absolutamente brutais e têm defeitos por vezes insuportáveis para as pessoas que conviveram com eles. E porquê que surgiu o interesse por este homem e por contar esta história? Eu não sei se a Marisa e o Germano concordam comigo, mas eu acho que todos nós temos memórias e emoções ligadas a casas. Não nos acontece? Casas de infância, cheiros de infância, memórias muito fortes quando éramos pequenos, não é? E muito negativas ou muito positivas, mas sempre memórias fortes, não é? No seu caso, levam E no caso, levam-me para São João de Estoril, que era a casa da minha avó, que tendo 16 netos e eu sendo uma teenager que não devia dar problemas, tinha bar aberto. Portanto, fazia o que eu queria em Cascais e por isso, todas estas coisas, esta revolta boa, esta desobediência boa da adolescência está ligada ao Estoril. Depois comecei-me a pensar, há uma série de coincidências com datas e com números. E o casamento, não é, dele com a Clotilde. O casamento dele com a Clotilde, que o Germano descobriu, uma coisa que ninguém descobriu. Já agora, tenho aqui, isto não estava no guião, mas achei impressionante. Eles casaram a 9 de outubro de 1910, ou seja, a 09/10 de 1910. Ou seja, há aí qualquer coisa, sobretudo a República. Ele antes era um apoiante de João Franco, depois foi mudando e evoluindo no seu pensamento e tornou-se republicano. E depois, mais tarde, o Estado Novo e o nosso amigo Salazar aproveitou-se um bocadinho deste cartão de visita de Portugal, que é esta maravilha do Estoril, para servir também os intuitos do turismo internacional. Na verdade, se compararmos o Estoril com Biarritz, a água é mais quente do mar, há mais dias de sol, a temperatura cá fora é melhor. Por isso, obviamente, que Fausto Figueiredo, ter viajado por estar na Companhia dos Caminhos de Ferro e ser vice-presidente do Conselho de Administração, conhecia Biarritz e achou que Estoril era igual, mas em bom, ok? Muito melhor do que Biarritz, tinha muito mais condições, sobretudo também ser a 20 minutos de comboio, na altura era muito mais, mas quando houve o comboio elétrico passou a 20 minutos, da capital. Por isso trazia muita gente. E quando é que foi e como é que foi esse primeiro contacto com este homem, Fausto Figueiredo?
Como é que foi? Bem, primeiro foi Partiu esta... do Estoril, já percebemos Parti isso. da Das memórias casa e que das tinha emoções da ligadas a- casa. Depois percebi que havia um cruzamento entre o meu bisavô Lobo de Carvalho, médico da Guarda, que fez o sanatório, Clotilde, como estava aqui o nosso amigo Germano a dizer... Ferreira do Amaral. Clotilde Ferreira do Amaral. Se formos ao Estoril, temos a Avenida Clotilde e a Avenida Aida, que são as duas irmãs, Ferreira do Amaral. Clotilde Ferreira do Amaral sofria de tuberculose e esteve instalada num dos chalés do meu bisavô no sanatório da Guarda. O meu bisavô Lobo de Carvalho era o primeiro diretor do sanatório Sousa Martins na Guarda. E a partir daí eu comecei a achar que eram muitas coincidências. E depois ver aquele parque todo, aquelas arcadas, aquele parque, o casino, os hotéis, as histórias que eu sabia dos espiões que se tinham passado lá, tudo isto, pensei, isto aqui, eu tenho que descobrir isto melhor e tenho que contar esta história. Porque o facto de contar a história significa também que eu tive que aprender a história. E isso é o que eu gosto muito de estudar, gosto muito de saber mais. Posso passar horas, mas horas, a ler livros de atas com o mesmo entusiasmo com que estou aqui a falar convosco, porque há sempre, quando faz investigação, percebe isto, há sempre um prémio no fim da caça ao tesouro. Às vezes passamos horas e horas e horas numa biblioteca a achar, bom, como é que eu vou dar conta do recado hoje? E chega-se ao fim, há uma pista, há ali uma viragem, há um gancho. Uau! Vamos então falar um pouco mais desse homem que tanto fascínio lhe provocou e que deu origem a este Uma história livro. de vida e uma história de vida. O Estoril não cai do céu. Fausto Figueiredo merece o título de pai do turismo português? Tal e qual, é mesmo o pai do turismo português e mais nenhum outro se pode apropriar deste nome. Foi mesmo. Imaginem o que é ele ter este plano de conjunto, como eu expliquei há pouco. Imaginem o que é o rasgo que é preciso ter para concretizar o plano de conjunto. Imaginem isto tudo num rapazinho que era praticante farmacêutico numa farmácia em Celurico e depois aqui na Baixa, que veio sem eira nem beira, num comboio, sozinho, mandado para Lisboa para se fazer à vida. Imaginem o que é isto tudo e depois transformar. Sempre se interessou por comboios, sempre gostou de comboios, casando bem, como é verdade, Clotilde era muito rica. Sim, sim. Ferreira do Amaral era riquíssima. A norte do Parque Eduardo VII aqui em Lisboa era tudo terrenos dele, fora o que tinha em São Tomé. Portanto, juntando o útil ao agradável, é verdade que foi uma história de amor, pelo menos Clotilde por ele foi de certeza, e deu por Clotilde, acredito também que sim. Montar, viajar, ver os comboios, perceber como é que era. Tinha que ter um comboio elétrico, tinha que ter uma praia acessível, tinha que ter esplanadas, tinha que ter o casino, porque o jogo, isto é muito importante, é fundamental mesmo, o jogo tinha que alavancar tudo isto. Ele sabia que sem jogo, sem casino, ele não conseguia manter o barco à tona d'água. Manter estes esportes todos, o golfe, quem é que jogava golfe na altura? Ténis, vela, equitação, gincanas de automóveis. Seria sempre o chamariz. Pronto, não, tinha, aliás, a Companhia Monte Estoril, anterior a ele, que tinha uma tentativa de fazer isto, mas sem este plano estratégico integrado, quando o jogo foi proibido em Portugal, a Companhia de Monte Estoril entrou na falência. Portanto, ele tinha que, não só que fazer isto, como que cozinhar, o que seria hoje totalmente impróprio, mas na altura era assim, cozinhar os decretos-leis, cozinhar, ver como é que podia organizar politicamente a coisa para ter o aval do jogo no Estoril, o que foi completamente legal, não estamos aqui a cometer, mas era assim, eram as regras, ele tinha que ter o jogo ali, se não tivesse o jogo, não havia Estoril para ninguém.